Olá, boa tarde a todos. Espero que se encontrem bem. Ao longo da realização do podcast, optamos por dividi-lo em duas partes para um melhor entendimento em um período mais curto de tempo. Então, vou fazer agora a minha pergunta. Eu sou a Ana Sebastião. Gostaria primeiramente de agradecer a presença dos nossos convidados e das minhas colegas que estão aqui a realizar esse podcast. E a minha pergunta ela gira em torno de um dado que eu encontrei, que é sobre o relatório regional sobre África, que revela o declínio gradual da qualidade da democracia no continente. Os autores desse relatório concluíram que o declínio democrático que ocorreu nos últimos anos inverteu uma tendência de melhoria da qualidade democrática, que se verificava no continente já há 3 décadas. E ele fez uma comparação de alguns anos. Em 1985, exemplificaram 3 democracias e 42 regimes autoritários em toda a África. Já em 2015, já foram estabelecidos 22 regimes democráticos no continente. Entretanto, em 2020, esses caíram para 18. Então, faço já agora a minha pergunta aos nossos 2 convidados. Qual é a situação atual da democracia, tanto em Angola e na Guiné-Bissau? Podemos afirmá-la como uma democracia de qualidade, ou seja, tenham eleições livres, justas, que há certo pluralismo político, que há um controle da participação cidadã, que tem uma garantia dos direitos e da decisão e da inclusão social, por exemplo? Bem, eu vou responder. Começo já para a minha parte. Sim, falando da Guiné-Bissau, atualmente estamos a ultrapassar um problema um pouco mais sério, que quer dizer, as conquistas que há várias décadas conseguimos, né, está-se a deteriorar cada vez mais, porque o novo regime, infelizmente, não está a respeitar o que podemos dizer a separação dos poderes, né? Porque a Guiné-Bissau é um país democrático, por assim dizer, nos papéis, né? Nos papéis. E tem essa separação de poder. O governo, o poder que é legislativo e também do próprio Estado, que é o presidente, né? Então nesses últimos 5, estamos indo já para o 5º ano, não tem se verificado essa situação. Então, na Guiné-Bissau, neste momento, estamos a viver um retrocesso sobre a democracia no nosso país, que antes já não era perfeito, mas agora piorou-se, porque há pouca liberdade de expressão e o regime atual tenta calar-se a quem atreve a criticar o regime, e também há uma perseguição política generalizada, né, de raptos, espancamentos e etc. Mas, mesmo com isso, como estamos a falar da participação política, há essa coragem da população, ou de uma parte da população, que não conforma com esse sistema de governo, com esse regime, e estão a contestar. E recentemente saíram as marchas sobre um frente que se chama uma organização de sociedade civil de Frente Popular. Saíram na marcha, foram prendidas arbitrariamente pessoas que saíram na marcha, mas mesmo assim havia uma mobilização muito importante nas redes sociais, como também lá na Guiné-Bissau, sobre a libertação dos presos. E na semana passada foram libertados quase todos. Mas isso é com essa vontade para ver como é importante a participação política, de fazer lobbying, de pressionar o governo, o regime, de fazer o que devem fazer. E não só para, como é uma confiança que o povo deposita nos dirigentes para eleger-se como presidente e como deputado, e também essas pessoas têm essa responsabilidade de acudir à população que precisa dessa ajuda, de responder, de saber-se que devem prestar as contas quando as coisas não estão bem. Mas, para terminar, é para dizer que nos 40 anos, desde a implementação da democracia
estou a dizer assim, de 94 até cá, 20 anos atrás, há um retrocesso sobre o progresso democrático na Guiné-Bissau. Obrigado. Então passamos a palavra para o nosso colega Miguel. Ora, eu penso que o momento mais alto do processo da democratização da Angola deu-se em 1992, com a criação da primeira Constituição da República de Angola, pelo fato de, naquela Constituição, prever um conjunto de direitos civis e políticos que, infelizmente, em 2010, com a aprovação da segunda Constituição, ou da Constituição da terceira, digamos, da Terceira República de Angola, acabou por retirar, ou seja, a nossa primeira lei constitucional previa um conjunto de direitos, sobretudo o direito de candidatura de indivíduos fora dos partidos políticos a concorrerem para a presidência da República, ok? Nós tínhamos, em 1991, 92, a oportunidade de qualquer cidadão não atrelado a partido político a concorrer para a presidência da República. O segundo elemento, a mesma lei constitucional previa a existência de um sistema de governo em que tinha, digamos, a figura do presidente da República, que faria a gestão daquilo que é o exército, que faria a gestão daquilo que digamos, da política externa, e do outro lado haveria o primeiro-ministro responsável pela política interna do Estado. Entretanto, nós tínhamos essa vantagem de ter um sistema político claro e de ter possibilidade dos cidadãos não atrelados a partidos políticos a candidatarem-se, quer a nível da presidência da República, quer a nível da deputacia. Com o retorno da Guerra Civil, a qualidade da própria democracia começou a reduzir significativamente na medida em que, fim da guerra, em 2002, 8 anos depois, o presidente da República, na altura, José Eduardo dos Santos, propõe a aprovação de uma Constituição que elimina o direito dos cidadãos não atrelados a partidos políticos a concorrerem à presidência da República. Entretanto, só poderia já concorrer à presidência da República aquele que fizesse parte de um partido político. Esta intenção resulta da necessidade que ele próprio cria de bloquear a possibilidade da emergência de rostos que poderiam, de facto, competir com aquilo que era a sua candidatura, visto que a nível do MPLA haviam pessoas com maior capacidade de articulação política a nível nacional, entretanto, constituía, ao meu ver, uma ameaça a José Eduardo Santos. Por essa razão é que ele elimina esse artigo que dava prorrogativa a indivíduos, quer fora dos partidos políticos, quer dentro do partido político, apresentarem candidatura à presidência da República fora do quadro político partidário. E em 2010, a mesma Constituição vai trazer outros elementos que vão pôr em causa o princípio de equilíbrio de poder, porque vai ser o presidente da República, digamos, que vai nomear digamos, o presidente do Tribunal Constitucional, vai indicar o presidente ou a presidenta da Assembleia Nacional, que são dois órgãos de soberania que proporcionam, ou seja, que têm funções de proporcionar um certo equilíbrio em termos da gestão do Estado. E em 2010, o mesmo presidente da República, devolvido 2, 3 anos, estou a falar já rapidamente em 2013, vai se criar um acórdão do Tribunal Constitucional, atenção, acórdão número 91/09 de 10 de outubro de 2013, que vai limitar as funções da Assembleia Nacional. Ora, se a Assembleia Nacional, para além daquilo que são as funções de representatividade política, tem também a função de fiscalidade do próprio tribunal, vai restringir a função do parlamento, vai lhe retirar
o poder de fiscalizar as ações do presidente da República. E isto vai, na minha perspectiva, fazer parte daquilo que são indicadores para se medir o grau de retrocesso do próprio democrático. A par da questão de haver maior controle dos órgãos de comunicação social por parte do poder político, não é? A par de multiplicar-se digamos, a possibilidade de nós termos tido um regime constitucionalmente democrático, registra-se atualmente detenções arbitrárias. Portanto, apesar de haver, e isso devemos, modesta parte, isso é um dos elementos fortes da Angola, apesar de haver eleições tempestivas, eleições parlamentares, eleições legislativas de forma individual, então não houve interrupção na realização de eleições, isso é um ponto positivo, se tivermos que comparar com os outros estados a nível da África, mas é aquilo, tal como disse Gianfranco Pastino, a democracia não se resume só na realização de eleições. É necessário que as eleições sejam livres, justas e competitivas. Entretanto, a nossa eleição, apesar dela resultar daquilo que é uma das aspirações da própria democracia, mas o fato dela não ser livre, não ser justa e não ser competitiva, ela acabam por pôr em causa aquilo que são os princípios fundantes do próprio regime democrático. Não são livres por quê? Porque o presidente da República, durante a sua campanha, vai coagir os eleitores por via de ofertas de bens alimentares, equipamentos eletrônicos, enfim. Não são justas por quê? Porque quem promove ou quem realiza as eleições, que é a CNE, parte de um princípio de que a CNE é composto por vários partidos políticos, mas essa composição é desproporcional na medida em que quem tem maior representação a nível da própria CNE tem maior possibilidade de, digamos, um determinado princípio ser aprovado favoravelmente, ou seja, aquele que constitui a maioria em termos de representação dentro da Comissão Nacional Eleitoral tem maior possibilidade de fechar os olhos na eventualidade de se registrar fraude eleitorais ou irregularidades eleitorais. E não são competitivas, porque os candidatos partem de um princípio de competição desigual. O presidente da República é que define as cotas em que cada partido político deve obter, as cotas financeiras em que os partidos políticos devem ter para concorrer contra si. Isso é inadmissível. E depois, não são competitivas na medida em que o presidente da República e o partido que controla as instituições políticas, as instituições do Estado, dominam os órgãos de comunicações sociais, promovem maior cobertura ao partido dominante do que os partidos que concorrem para a alternância, então promovendo uma competição desleal. Esses elementos nos levam a concluir que, apesar de nós termos estado a realizar eleições repetitivas, mas essas eleições repetitivas não são indicadores para se mensurar a qualidade da nossa democracia, ou seja, servem sim para se mensurar a existência de mais de um partido político, mas não servem para concluir, ou seja, para termos uma conclusão segundo a qual existe uma democracia que permite o alargamento do próprio regime democrático, que permite as eleições competitivas, que permite a participação política qualitativa e, sobretudo, que permite o funcionamento daquilo que comumente chama-se do princípio de equilíbrio de poder entre os três órgãos de soberania, mormente a Assembleia Nacional, os tribunais e a Presidência da República. Miguel bem introduziu o tema sobre a corrupção, tanto a corrupção em Angola,
E a minha pergunta a seguir vem para falar sobre o mesmo tema, que é a corrupção e a transparência. E eu gostaria de ouvir dos nossos convidados qual é como é que os nossos convidados acham que é possível combater a corrupção e promover a transparência no cenário político de Angola e de Guiné-Bissau? Quanto, por exemplo, às questões eleitorais, como é que vocês acham que o governo pode mudar, passar, deixar de ser corrupto, neste caso, e passar a ser mais transparente? É para mim. É para os dois, não sei quem vai começar. Podes começar, se não te importares. Bom, nós, os nossos processos políticos, normalmente, conheceu várias etapas. Nós, no contexto da presidência do presidente José Eduardo dos Santos, a corrupção era, de facto, endêmica. Era endêmica na medida em que ela, por mais que ele pudesse aprovar vários decretos presidenciais com vista a punir, digamos, altas figuras do Estado com iniciativa do gênero, ela não, ele não tinha efeitos desejados. Foi assim que ele aprova a corrupção ou tolerância zero, mas sem efeito, e nós tínhamos expectativas de que a alteração ou a mudança de presidência da República de José Eduardo Santos para João Manuel Gonçalves Lourenço poderia alterar não só a forma, digamos, dos membros do partido que sustenta o governo a olharem para as instituições do Estado, mas também como poderia alterar a forma do presidente da República abordar as mesmas instituições. É nesses termos que o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço vai aprovar em 2018 o decreto presidencial de alta autoridade da luta contra a corrupção, e que foi, digamos, um dos instrumentos, uma bandeira da sua governação na legislatura de 2017 a 2022. Entretanto, para nós, enquanto acadêmicos e ativistas, esse decreto presidencial não trouxe efeitos desejados, na medida em que ele apenas visou, digamos, a deslocação do poder financeiro da elite que José Eduardo dos Santos controlava para a elite que João Manuel Gonçalves Lourenço controla. Então, essa transição financeira, essa transição do poder financeiro era no sentido de tornar vulnerável o antigo presidente da República, de modo que esse não pudesse ter várias influências, digamos, no funcionamento das instituições do Estado e, sobretudo, várias influências na vigência de governação do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Portanto, é o nosso entender que o combate à corrupção passaria por dois elementos fundamentais. O primeiro elemento era aprovar um decreto presidencial em que quem toma o poder ou quem chega à presidência da República deve fazer a declaração dos bens por via de uma carta aberta, quer à Assembleia Nacional, quer aos tribunais, mormente o Tribunal Constitucional e os tribunais de contas, de modo que no final do seu mandato possa se fazer uma auditoria do seu patrimônio e a avaliação financeira do seu patrimônio não pode estar acima daquilo que é o seu rendimento normal durante os 4 ou 5 anos enquanto presidente da República. João Manuel Gonçalves Lourenço tinha a oportunidade de fazer isso, não o fez. O segundo elemento seria, efetivamente, a anulação do acórdão do Tribunal Constitucional que impede o titular do Poder Executivo a prestar conta na Assembleia. Se é evidente que José Eduardo dos Santos trouxe em 2013 o acórdão constitucional que limitasse a função fiscalizadora da Assembleia Nacional, e o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, substituto do José Eduardo Santos, quisesse efetivamente combater a corrupção, era oportuno que a pessoa em causa pudesse anular
o Acórdão número 91/9, de 8 de outubro de 2013, que poderia proporcionar um ambiente suscetível à fiscalização dos órgãos afins do titular do o Poder Executivo, entretanto, do Presidente da República. Não seguindo esses dois pressupostos mencionados, podemos então concluir que o combate à corrupção em Angola é um fracasso. Entretanto, trouxe apenas uma ilusão de ótica, de modo a refazer a imagem do partido que governa desde 1975. Então, era preciso renovar a imagem do partido. E a renovação da imagem do partido, na lógica do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, era sacrificar José Eduardo dos Santos e a sua família, e, do outro lado, trazer, digamos, um conjunto de medidas que pudessem promover ilusão de ótica, transmitindo a ideia para a comunidade internacional de que há um combate à corrupção há uma luta de combate à corrupção a nível interno, quando, na verdade, há a manutenção dos interesses de uma pequena minoria que, desde então, controlaram o poder financeiro e agora o atual presidente da República está interessado em fazer manutenção dos mesmos interesses. Muito obrigada, Miguel, pela sua contribuição. Por acaso foi uma contribuição bastante ótima. E agora vamos ouvir o Papes. Bem, no caso da Guiné-Bissau, acho que são também duas condições necessárias. O que podemos assim dizer, check and balances, é uma expressão inglesa, quer dizer prestação de contas, né? Prestação de contas, porque no nosso sistema tem que responder ao povo, né? Para quando o povo pergunta como o dinheiro é gasto, pessoas que pagam impostos, e isso é importante para combater a corrupção. E outra coisa também é a accountability, que é muito importante num sistema que se chama democrático. Deve responder às autoridades, democratizar as informações, como o dinheiro do povo é usado, para todos os cidadãos da Guiné-Bissau terem acesso a esses documentos para saberem como é usado o nosso dinheiro. E outra coisa, não só limitando com pessoas no poder, né, mas também na vida cotidiana, é deixar, começando desde já, desde os mais pequenos, né, respeitando a fila, porque há esse fenômeno de sempre buscar por atalhos, né? É, buscar por atalhos, não indo o caminho que deve ser, né? Porque é o amigo desse, é o amigo desse, então tens de fugir, furar a fila. Então, tudo começa a combater desde os mais pequenos, desde pré-primário, posso assim dizer, a ensinar as crianças as coisas como devem ser feitas, de não assumir o lugar que não lhe pertence, de entrar quando lhe convém entrar. Então, é isso. Para mim, eu acho que para acabar com a corrupção e combater a corrupção, começa desde a educação preliminar, para sabermos que devemos chegar na hora e quando chegamos na hora, marca uma consulta, né, no hospital, chega na hora, ou tem um acordo com uma pessoa que é 9 horas, fazer isso acontecer nessa hora. É isso que vai nos inculcar boas práticas quando lá chegar no governo, por assim dizer. E para os que têm essa oportunidade de governar, é dar as contas. Acho que isso é muito importante. Então, realço de novamente as duas palavras, check and balances e accountability. É muito importante para combater a corrupção na Guiné-Bissau. E não caçar as bruxas, como os inimigos políticos, que muitas vezes é feito para dizer que estamos a combater a corrupção. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua contribuição, Papes. Gostei muito e tens toda a razão. É sempre bom cortar o mal pela raiz e ensinar os princípios desde a base para quando estiverem no poder seja tudo diferente. Muito obrigada a todos os convidados. Olá de novo. Vamos para terminar. Era só para dizer que podemos constatar que agora que, apesar dos desafios, né, atuais nestes dois países,
E existem sinais de que a participação política dos cidadãos, especialmente dos jovens, pode crescer nos próximos anos, com a expansão da educação, das redes sociais, das tecnologias de comunicação. Podemos dizer que esses elementos podem ajudar na ampliação de engajamento político. E a minha pergunta é: que conselhos vocês dois dariam aos cidadãos interessados em se envolver mais ativamente na política? Bom, o primeiro conselho que eu daria seria o seguinte: todo bom cidadão está condicionado a viver mal se permitirem os maus a fazerem as coisas sem eles participarem. Entretanto, os bons cidadãos sofrerão sempre que permitirem que os maus cidadãos governem sem a sua própria participação. Com isto, pretendo dizer que qualquer cidadão que intervém, quer de forma direta ou indireta, na vida política, influencia a decisão dos governantes. E a qualidade dos governantes, conforme eu disse e reitero, é proporcional à qualidade da nossa participação política. Embora haja governos alérgicos à participação política dos cidadãos, é evidente que os cidadãos devem procurar mecanismos eficientes para melhorar a sua participação, na medida em que a qualidade da sua participação vai influenciar significativamente na flexibilidade do próprio regime. Assim sendo, é indispensável a participação política do cidadão na vida pública, pelo fato de a melhoria das condições sociais depende muito do nível de consciencialização dos cidadãos inseridos dentro de uma determinada comunidade política ou dentro de um determinado Estado. Gostaria também de dizer que, apesar de haver grandes sinais de aumento de pessoas a participarem na vida pública e política, no contexto da Angola, o governo tem estado a criar sempre mecanismo de contornar e controlar a sociedade civil. A sociedade civil, por via de organizações enquanto instrumentos mais eficientes para participar na vida política de forma coletiva, surgem em função daquilo que são as conveniências de quem controla o aparelho político do Estado. Entretanto, criou-se a lei das associações, onde o presidente da República, ou através dos seus órgãos auxiliares, determinam quais são organizações que devem ser legalizadas ou não. Isso põe em causa o princípio da liberdade de reunião, da liberdade de associação, da liberdade de expressão e da liberdade de participação. Apesar desses instrumentos que buscam, sobretudo, vilipendiar ou obstruir a necessidade de participar, os angolanos, sobretudo os jovens da geração de 80 e 90, como eu sou, temos estado a criar condições, nomeadamente a criar associações ou atividades espontâneas, buscando cultivar a consciência crítica dos cidadãos, de modo que cada um, ali onde ele estiver, consiga influenciar o outro a participar na vida pública e política, e que essa participação tenha efeito direto a nível da sua comunidade, por via da institucionalização das autarquias locais, enquanto dos instrumentos pertencentes ao regime democrático. Ou seja, nós entendemos que as autarquias locais é o complemento do próprio regime democrático. Enquanto não houver as autarquias locais em Angola, a participação política do cidadão dentro das comunidades será simplesmente desenvolvido única e exclusivamente para a melhoria das condições por via da criação do pacote legislativo autárquico e as demais leis que poderão permitir a institucionalização das autarquias locais em todo o território nacional. Muito obrigada, muito obrigada. Bem, no meu caso, o que eu vou, meus conselhos será nesses três pontos.
A primeira é que vamos ser democratas, porque a tendência é ter a democracia, fazer os discursos democráticos, né? Mas não ser democrata. Então, o que é democracia? É dar voz a qualquer situação onde estamos, dar voz à sua criança que vive em casa, dar voz ao teu entorno de amigos para decidirem, sentir, tem essa coragem de ser diferente, de ter uma opinião diferente para convergir essas opiniões e fazer e trazer algo novo e construtivo. E outra coisa é fazer a cidadania ativa. Cidadania ativa de quê? Porque há pessoas que dizem, não, eu não gosto da política, não me importa. Não, te importa, porque a política influencia a nossa vida. O homem, o ser humano, pela natureza, é político. Então, vamos todos juntos construir uma cidadania ativa na nossa comunidade, na nossa casa e mesmo também na nossa nação. Então, essa cidadania ativa que pode mudar as coisas, porque as conquistas conquistadas foi porque há uma participação ativa da cidadania dos nossos antepassados, os que sofreram para conquistar os direitos que hoje estamos a viver. Se eles também pensavam mesmo que nós, que não lhe importava nada, hoje seríamos ainda colônia portuguesa, para assim dizer, ou de regime fascista portuguesa. E, por último, é ativismo consciente e organizado. Porque às vezes, como na Guiné, muitas das vezes ser ativista é insultar o outro, é dizer tudo banal ao outro, mesmo vendo que algumas coisas são erradas ou são verdades, não reconhecemos. Então, construir um ativismo bem organizado e consciente, aí gera uma voz mais potente, né? Para responder aos pedidos e também os recados que a população em geral sempre quer expressar. Para mim, esses são os três elementos importantes que posso deixar como conselhos, sobretudo para uma vida política, para quem quer participar na política ativamente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e acredito que haverá mudança. Então, chegamos ao fim do nosso podcast. Muito obrigada a todos que se juntaram a nós nesse trabalho. Acredito que a perspectiva dada pelos nossos convidados foi extremamente valiosa e enriquecedora. A participação de vocês foi essencial para o sucesso e a realização desse podcast. Eu me faço, então, muito grata pela contribuição de todos. E, e é isso, muito obrigada. De nada, de nada. Reitero a minha Obrigada. satisfação e espero que haja mais oportunidades para o efeito. Obrigado. Tá bom, esperamos vos encontrar mais ainda. Obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Da minha parte, sempre um prazer. Quando precisam, estou cá para dar a minha contribuição, a minha opinião em qualquer seja tema. Muito Muito obrigado. obrigada. E também pela vossa disponibilidade. É uma oportunidade que sempre sinto fascinado de falar do meu país para fazer conhecer a quem quer. Exato, exato. Obrigada, Pablo. Obrigada, Miguel. Também.